Senhor me deu esse texto essa semana e me chamou a atenção para algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você. 2 Crônicas 16, versículo 1. No 36º ato, deixa eu deixar vocês encontrarem primeiro, né? Louvado seja Deus. Que bênção, né? O texto é muito forte. Deus abre a porta. Olha essa palavra que é importante. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair, nem chegar a Asa, rei de Judá. O que acontecia nessa época, gente? Israel era dividido. Tinha dois reinos, a nação de Israel. A parte do rei que governava Israel e a parte que governava Judá. Então era uma época que o próprio Israel era dividido. Não tinha um rei só para uma nação só. Era uma nação que era dividida e tinha um rei que governava Israel e um rei que governava Judá. O rei que governava Israel estava lutando contra o rei que governava Judá. Ou seja, casa dividida não prospera. Não pode haver desunião dentro de uma casa. Não pode haver desunião entre dois sócios, entre pessoas que trabalham juntos. E Israel estava trabalhando dividido. E o que aconteceu? Olha o 2. Então Asa, que era o rei de Judá, tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre ele. O que o Asa foi fazer? O Asa era o nome de Deus, o homem que buscava Deus. Então ele tinha o rei de Israel contra ele, que era irmão dele. E esse rei de Israel foi fazer aliança com o rei da Síria para destruir Judá. Mas qual foi a atitude dele? Ele entrou na casa do Senhor, tirou toda a prata, tirou todo o ouro, foi na casa dele, tirou toda a prata, todo o ouro, e mandou de presente para o rei da Síria, dizendo: olha, faz aliança comigo para a gente destruir o rei de Israel. Porque ele estava em guerra contra Israel. Judá estava em guerra contra Israel. Só que o rei de Israel buscou reforço na Síria. E o rei Asa, vendo isso, ele começa a fazer algumas coisas erradas. Diga assim: quando eu estou em aflição, tenho que ter paciência. Ele tirou da casa do Senhor, olha o versículo anterior, 2. A prata e o ouro. Olha lá. Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor. Eu não posso pegar nada disso que está aqui, ó, que é sagrado, aqui usaria, o candelabro, a arca da aliança, a estrela de Davi, os enfeites da casa do Senhor, e fazer aliança com outra pessoa. Nunca troque o que você tem com Deus com homens. Nunca transfira a aliança que você fez com Deus e vender a homens. Asa, quando fez isso, ele pecou porque ele tirou os tesouros da casa do Senhor. Os tesouros da casa do Senhor pertencem a quem? Pertencem ao Senhor. É sagrado. A sua aliança que você faz com Deus é sagrada. O que sabe significar isso? Ele tirou a confiança em Deus e pôs a confiança no rei da Síria. Ele confiou no homem: vou mandar presente para ele, vou mandar ouro, vou mandar prata e vou comprá-lo com esses presentes. E ele, em vez de se aliar com o rei de Israel, ele vai se aliar comigo. O que eu estou dizendo isso na palavra para você? Que na luta que você estiver passando, na guerra que você estiver atravessando, não faça aliança com gente que Deus não mandou você fazer aliança. Deus não mandou o rei Asa
tirar os tesouros da casa dele, nem da casa do rei, que era dele mesmo. Olha lá, ele envia servos, ele envia presente para o rei da Síria. Põe o próximo versículo, filho. Olha lá, e propõe um acordo. Acordo há entre mim e ti, ou seja, que exista um acordo agora, como foi na época dos nossos pais. Eu estou te enviando prata, estou te enviando ouro, vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel. Ou seja, em vez de ele entrar em oração e falar, Senhor, o rei de Israel e o rei da Síria se juntaram contra mim, ele foi buscar reforço, ajuda no rei da Síria. Ele foi buscar ajuda no homem. Então veja, quando você tirar a sua confiança de Deus, se eu tirar e você tirar, e pôr a confiança no homem, o que diz a Bíblia Sagrada? Maldito o homem que confia no homem, que faz da força o braço da sua carne. A nossa confiança tem que ser sempre em Deus. O Asa, ele achou assim, bom, vou quebrar esse acordo que eles fizeram contra mim, vou tirar tudo que é da casa de Deus, vou dar para ele, ele vai aceitar. Só que ele pecou, porque ele tirou as coisas que é sagrada e deu ao rei pagão. Então, você nunca quebre o que você falou com Deus. A sua aliança que você fez com Deus, nunca quebre. Nunca transfira para o ser humano. Porque o ser humano, uma hora vai falhar comigo e com você. E Deus nunca vai falhar com você. Então ele tirou lá o ouro, a prata da casa de Deus, mandou de presente para o rei da Síria. O rei da Síria aceitou o suborno. Só que algo aconteceu nesse caminho. E é isso que nós vamos estudar agora. Olha lá, versículo 4. E Ben-Hadad, que era o rei da Síria, deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. E eles feriram a Ijon, a Dan, a Abel-Maim e a todas as cidades armazéns de Naftali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Ou seja, ele deu ouvidos a Asa, o rei da Síria aceitou o suborno, aceitou prata, aceitou ouro da casa de Deus, aceitou ouro e prata da casa do rei. E o que ele tinha feito com o rei de Israel, ele mudou. A palavra dele caiu no chão. Asa conseguiu subornar. Só que você pode, o ser humano suborna o homem, só que ninguém suborna Deus. Subornar a Deus é impossível. O que Deus queria de Asa? Fidelidade. Olha, Senhor, os inimigos estão se juntando contra mim. Eu sou Deus. Era para ele orar. Era para ele colocar a situação difícil nas mãos de Deus. Mas ele tentou resolver do jeito dele. Toda vez que você tenta resolver uma situação do seu jeito, vai dar errado. Toda vez que você tentar pôr a sua mão na situação, vai dar errado. Então, qual é a atitude que nós temos que fazer quando estamos diante de uma situação difícil? Primeiramente, falar com Deus. Senhor, estou passando por uma dificuldade, estou enfrentando uma luta. Antes de eu for fazer acordo com o homem, primeiro eu vou falar contigo, porque eu não sei como sair dessa situação, mas o Senhor vai me tirar. O que faltou para o rei de Judá foi fazer uma oração pedindo ajuda para Deus. Ele foi pedir ajuda para o homem. Toda vez que eu peço ajuda para o homem e não peço para Deus, Deus não vai fazer nada. Porque ele viu que eu não fui até Deus, que eu fui até o homem. Então, por mais difícil que esteja a sua situação, se você estiver passando uma situação difícil, primeiro vá falar com Deus. Então, o rei da Síria deu ouvido a Asa, aceitou o suborno, mudou o acordo que ele tinha feito com o rei de Israel, mas coisas aconteceram. Olha o que mais aconteceu. 6. Então o rei Asa tomou todo o Judá e levaram as pedras de Ramá e a sua madeira, com que Baasa edificava, e com elas edificou a Geba e a Mispa. Ou seja, o rei Asa construiu cidades, construiu fortalezas com a corrupção. Outra coisa que a gente aprende: não construa nada de errado na sua vida com base em coisas erradas. Porque se a gente fizer isso, nós vamos pagar isso. Ele foi lá, roubou madeira, pegou madeira, pegou outras coisas lá, todo Judá, levaram pedras, e com elas, que não era dele, edificou duas cidades, Geba e Mispa. O que eu tenho que construir na minha vida, eu tenho que construir com o meu esforço, com a minha dedicação, com Deus me ajudando. Eu não posso construir a minha história passando pessoas para trás, enganando pessoas.
tirando dos outros. Foi o que Asa fez. Asa subornou o rei da Síria com prata, com ouro, com tesouros, e depois foi construindo em cima da tramóia que ele fez outras cidades. Ele não confiou em Deus, ele confiou no homem. Então toda vez que eu confio no homem e não confio em Deus, eu estou tirando a minha fé de Deus e colocando a minha fé no homem. Continuando. Versículo 7. Agora presta atenção de propósito. Asa achou que estava fazendo certo, só que nessa hora Deus manda um profeta. Olha o que acontece. Então, Anani, naquele mesmo tempo, veio Anani, o vidente, que é profeta, tá? A Asa, rei de Judá, e disse: por quanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da sua mão. O profeta, quando chega para falar alguma coisa, ele vai falar aquilo que a pessoa não gosta de ouvir. Se Deus levantar um profeta para falar comigo, com você, certamente você pode entender que você vai ouvir o que você não quer. Você vai ouvir o que você não gosta. A gente só gosta de ouvir coisas que agradam a gente. Se Deus levantar uma pessoa para ser tudo com a gente, sabe o que a gente vai falar se a gente não tiver paz, com o seu bem? O profeta está louco. Olha o que o profeta disse para Asa: você não confiou em Deus, você confiou em Deus. Olha, porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor. Isso é muito grave. Isso acontece muito nos dias de hoje. As pessoas nós tiramos e vacilamos a nossa confiança no Senhor, porque a gente acha que Ele vai demorar para fazer ou não vai fazer. E a gente confia no homem. Eu vou confiar no homem, o homem vai fazer. E Deus mandou o profeta Anani para falar com Asa: olha, você fez errado. Você subornou o rei de Israel. Você mandou tesouro para ele. Você mandou ouro. Você mandou prata. Você pagou propina para subornar o rei da Síria contra o rei de Israel, só para você roubar madeira e edificar a tua cidade em cima da corrupção. Se a gente quer ver a nossa vida vitoriosa, ela tem que ser construída como Jesus disse: edificai a sua casa sobre a rocha, não sobre a areia. Então tudo que você fizer na sua vida, procure fazer correto, edificando ali, sem alianças com homens, a não ser que Deus te mostre para fazer aliança com uma pessoa. Aí é diferente. Por exemplo, existem sócios que vivem bem, estão bem até hoje. Por quê? Porque são pessoas que se entendem, que falam a mesma língua, que se conversam, um respeita o outro, um teme, não tira nada do outro. Então existe sim alianças entre pessoas, mas desde que Deus esteja nessa aliança, Deus não estava nessa aliança. Então Asa foi corrigido pelo profeta. Só que ele gostou? Acompanha comigo. Olha a continuação da conversa. 8. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Ou seja, Asa já tinha vivido uma história com Deus. Ele já tinha enfrentado guerra contra os etíopes. Quem fala da Etiópia hoje acha que a Etiópia sempre foi uma nação pobre. Pelo contrário, ela foi uma das nações mais ricas da terra. Tinha um exército tão numeroso que era temido sobre a face da terra. Porque a África é o berço da humanidade, foi ali que tudo começou. Então, o governo etíope tinha um exército poderoso. E o governo líbio, que é a Líbia, tinha um exército poderoso. E Asa já tinha enfrentado esses dois exércitos. E quando ele confiou em Deus, Deus deu vitória. Ele venceu os etíopes e ele venceu os líbios. Ele venceu os dois. Por quê? Porque ele confiava no Senhor. Olha lá, tanto que o profeta lembrou ele. Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Então, se você confiar em Deus, tudo que você pôr nas mãos de Deus vai dar certo. Agora, se você confiar no homem e não confiar em Deus, vai dar errado. Confie em Deus. Põe nas mãos de Deus. Por exemplo, o testemunho da Carol. Senhor, eu tenho que abrir uma empresa. Eu tenho que ter CNPJ para trabalhar com ele. Eu tenho que ter um processo todo burocrático. Eu confio em quem? No Senhor. A empresa não está aberta, Carol? Você confiou no Senhor. Você jejuou para ter riqueza? Não. Você jejuou para chegar mais perto de Deus. Senhor, eu estou jejuando porque eu quero te conhecer. Aí Deus vai fazendo.
conseguiu lá o CNPJ, conseguiu pagar o que tinha que pagar, os pais ajudaram, deram suporte. Hoje ela conseguiu, mas a confiança no testemunho dela foi no Senhor. Quando Asa confiou no Senhor, Deus entregou o exército da Líbia e da Etiópia na mão dele. Mas quando ele confiou no rei da Síria, ele falhou em Deus. É fácil confiar em Deus, e difícil é confiar em Deus. Então nós temos que confiar em Deus. Deus pode colocar pessoas na sua vida para te ajudar? Pode, mas a sua confiança primeiro é do Senhor. Então o profeta lembrou ele, o lembrou, para falar o português mais correto. Você não lutou contra a Etiópia? Você não lutou contra a Líbia? Deus não entregou o exército deles nas suas mãos? Entregou. E agora? Por que você está nessa enrolação toda da Síria com o rei de Israel? Por que você não confia em Deus? Eu quero que você entenda o seguinte: se você confiar no Senhor de todo o seu coração, você vai vencer. O seu negócio vai dar certo. Você vai ter vida, você vai ter sucesso. Você vai chegar. As portas vão se abrir, mas tem que confiar no Senhor. O Senhor tem que ser o primeiro da sua vida. Eu costumo dizer que eu sou o segundo. Deus é o primeiro. Se você falar na sua história de vida, Deus, eu sou o segundo, o Senhor é o primeiro, vai dar certo. Se você falar, eu consegui pelas minhas mãos, vai dar errado. Eu consegui pela minha força, vai dar errado. Eu consegui pelo meu jeito de ser, vai dar errado. Asa fez dar errado, porque o primeiro pecado de Asa, ele tirou o que era de Deus e deu para o rei da Síria. Depois ele tirou do tesouro dele e sugou o outro. Nós temos que construir a nossa história com a base sempre com Deus. Continua, para a gente terminar. Compreende? 9, né? Porque quanto ao Senhor, 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é perfeito para o bem. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Olha que uma decisão errada traz de problema. Uma decisão errada do ser humano traz muitos problemas para ele. Asa se corrompeu para mim, tirou o que era santo da casa de Deus, tirou o que era da casa dele, fez aliança com o rei que Deus mandou fazer. Aí o que o profeta falou? Os olhos de Deus andam por toda a terra. E o que ele procura? Um coração perfeito para Deus. Por isso que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Davi falhou, teve vários pecados, inclusive passou na série agora, está passando na Record, 100 Reis, terminou, está terminando, está passando no finalzinho, está Salomão agora. Então, veja bem, se o seu coração, como está escrito aqui, olha lá, for perfeito para Deus, acabou. O que Deus quer da gente é isso, é uma confiança total nele. Olha lá o que o profeta falou, porque quanto ao Senhor, ou seja, o que Deus espera da gente? Os seus olhos passam por toda a terra. Deus vê a terra toda, ele sabe um por um que está pensando, um por um que quer fazer da vida. Deus ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Então Deus procura um coração que é reto. Como a pastora fez uma oração, né, Senhor? Abençoa os que são retos para ti. O que Deus ama no ser humano é a retidão. É você ser reto. Eu ser reto, dizer, Senhor, eu estou passando por esse vale, essa dificuldade. O Senhor é minha força. Senhor, eu estou enfrentando uma situação que eu não gostaria de enfrentar. Eu estou achando até que eu não vou conseguir sair dela. Mas os meus olhos estão postos em ti. Senhor, eu não tenho condição de pagar essa conta. Mas os meus olhos estão postos em ti. Me envia recursos, me envia trabalho. Senhor, eu estou passando uma situação difícil no meu casamento. Senhor, entra com a ajuda. Senhor, meu filho e minha filha estão se perdendo. Entra com a ajuda. O Deus quer a nossa confiança. Deus quer que a gente confie nele. Porque o profeta enfatizou isso. Olha lá. Por procedeste loucamente. Gente, cuidado com as atitudes loucas. Cuidado. Porque olha o que aconteceu com Judá. Desde agora haverá guerras contra ti. Nunca mais parou a guerra enquanto Asa foi rei. Enquanto Asa foi rei de Judá, guerra todo dia. Gente perseguindo, exército contra exército, nação contra nação. Porque ele tomou
tomou a decisão errada de tirar as coisas da casa do Senhor, fazer negócio com o rei da Síria, vendeu, fez propina, propôs sujeira. Deus falou, não posso, não vou agir nisso aí. Então sabe o que Deus ama da gente? Santidade. Nunca troque uma aliança que você fez com Deus e pôr sua confiança nele, porque vai dar errado. Vai dar errado. Põe a confiança no Senhor. Senhor, o Senhor me deu isso, o Senhor me deu minha empresa, o Senhor me deu minha família, o Senhor me deu meus estudos, o Senhor me deu esse dom para eu ser isso. Senhor, eu confio no Senhor. Eu vou até o final do dia. Ainda que eu ouça muitos não, ainda que ninguém queira, eu vou confiar no Senhor. Vou permanecer firme. O que Deus procura? Um coração. Fala, gente. Coração perfeito. Coração perfeito. Quando a Bíblia fala coração, ela não está falando órgão vital, ela está falando sentimento, pensamento, vontade. Se os seus sentimentos para com Deus forem retos, os pensamentos forem retos, e suas vontades, como a Bíblia disse aqui, Senhor, seja feita a tua vontade. Se o Senhor fizer, amém. Se o Senhor não fizer, se não for da sua vontade, eu não quero. Se for da sua vontade eu entrar nessa empresa, eu vou entrar. Se não for, Senhor, nem quero. Primeiro, Senhor, Deus tem que ser o primeiro de tudo na minha vida, na sua vida. Se você fizer do Senhor o que faltou para Asa nesse momento, ele foi um rei exemplar, mas ele teve essas crises. Ele foi um rei que se santificou. Foi um rei que construiu muita história, até porque o filho de Asa foi o rei Josafá, que fez coisas melhores que o pai dele. Só que Asa tinha esse problema de se aliar com o ser humano, com homens que Deus não mandou ele se aliar. É que nem, por exemplo, você tem o domínio de uma profissão, você sabe fazer, aí você vai fazer sociedade com uma pessoa que Deus não mandou você fazer, vai dar errado. É melhor você fazer sozinho a sua empresa. Se for com uma pessoa que seja uma pessoa que Deus te mostrou, para que não dê errado. Então Asa procurou fazer aliança porque ia dar errado. Então o que aconteceu? Isso aí. Continuando para a gente terminar. 10. Porém Asa se indignou contra o vidente. Olha lá. E lançou-o na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele por causa disso. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Ou seja, um rei que foi temente a Deus teve também o seu momento de deslize. Ele mandou prender o profeta no tronco e oprimiu alguns do povo, porque ele não aceitou quando vem a correção. Sabe qual é o nosso problema do ser humano? Às vezes a gente não aceita quando alguém nos corrige, principalmente quando esse alguém é Deus. A gente acha que Deus foi duro com a gente. Não. Deus é duro com a gente porque a gente precisa ouvir o que é necessário. Quando Deus fala alguma coisa dura para mim e para você, é porque eu precisei ouvir. Você precisou ouvir. Se Deus usou alguém para falar com você, como foi nesse caso, Deus usou o profeta para falar com Asa, é porque Asa tinha que se corrigir, mas ele não aceitou. Ele ficou bravo contra o profeta lá, mandou o profeta para a casa do tronco. Era uma situação que ficava preso no tronco. Olha lá, estava enfurecido. A fúria não pode fazer parte da vida do cristão. Nós podemos ficar irritados com alguma situação, mas nós não podemos deixar isso tornar uma raiva, uma fúria. Eu estou enfurecido contra o patrão, estou enfurecido contra o homem de Deus, contra o pastor, contra a pastora, estou enfurecido com aquele irmão, vou descontar tudo nele. Asa descontou no profeta, Asa descontou no povo, o que ele tinha feito de errado. Outra coisa que a gente tem que fazer, assumir os nossos erros. Se eu errei, eu assumo. Senhor, eu errei, eu falhei, eu pequei, tenha misericórdia de mim, o pecado não foi de ninguém, fui eu que pequei. É a oração mais bonita que existe. Quando a gente assume os nossos erros e a gente diz, Senhor, eu que pequei. Asa não, ele tinha poder, então ele descontou no profeta, mandou prender o profeta, descontou no povo, o que ele tinha feito. Quando a gente chega diante de Deus e fala, Senhor, tem misericórdia de mim, fui eu que pequei, é melhor. Porque além de Deus te perdoar, Ele vai te ajudar a sair da situação enrolada. Agora, se a gente não pede perdão, não se humilha, além de permanecer guerras contra a gente, como foi aqui, vai permanecer ali a falta da presença de Deus todo dia na vida da pessoa. A pessoa vai orar a Deus, mas não tem, porque faltou arrependimento, faltou o pedido de perdão, faltou dizer, Senhor, me perdoe, eu errei, eu falhei naquele momento, não tenho misericórdia de mim, mas eu vou corrigir. A próxima vez que o Senhor me der a
verdade, eu vou corrigir, eu não vou errar. Outra coisa, tocar nos tesouros do Senhor significa tocar em coisas santas. Por exemplo, eu não queria falar sobre isso, mas eu vou falar. O dízimo é santo. O dízimo não é para a gente usar para nós. O dízimo, Deus mandou entregar na igreja, no templo do Senhor, para ser mantido a obra de Deus. Então não se pode tocar no dízimo. Eu não posso usar o meu dízimo para mim. O dízimo é para a igreja, é para a obra. Então muitas pessoas erram nessa parte. Quando elas pedem, como a Carol pediu, o exemplo da Carol, vamos pegar o exemplo da Carol. Senhor, me dá uma porta de trabalho. Deus deu. Só que ela sabe que Deus deu a porta para ela. Então o que ela faz todo mês? Ela devolve o dízimo do Senhor. Porque ela sabe que Deus deu aquela porta para ela. Mas tem muita gente que erra nessa hora. Pede o milagre para Deus, pede a porta, Deus dá a porta, Deus dá a bênção, Deus dá o recurso que a pessoa precisa, Deus dá o salário, Deus dá a indenização na justiça, Deus dá a causa na justiça, mas aí a pessoa vai lá e toca naquilo que é do Senhor. Foi o que Asa fez, ele tocou os utensílios da casa do Senhor e vendeu tudo para o rei da Síria. Então, se tem uma coisa que Deus leva a sério, é quando você faz um compromisso e uma aliança com Deus. Deus leva isso muito a sério. E ele deixou escrito. Então, por exemplo, Deus te abençoou, não segure o seu dízimo para você, porque não é nosso, é da casa de Deus, os tesouros da casa do Senhor. Deus não quer ver a casa dele andando em aflição e sofrendo. Deus quer ver a casa dele prosperando. Você fez uma aliança com Deus, não faça por homem. Não mude o que você fala para Deus. Você fez um voto com Deus e vai cumprir? Eu também tenho que cumprir. Hoje eu falei, pastor, hoje é o dia do voto, né? Pastor, é isso mesmo, hoje é o dia do voto. Ela falou, pastor, eu vou entregar semana que vem. Eu falei, amém. Deus abençoe. Você pode não ter hoje. Você pode ter semana que vem, mas você vai cumprir. Você pode ter amanhã. Você pode ter dia 20, não tem problema. Você falou para Deus, Senhor, é teu, é teu, é teu. Se o Senhor me dar essa porta, se o Senhor me abrir essa porta, eu vou te honrar, tá bom? Não importa se é R$1, se é 100 mil. Deus não vê quantidade. Deus vê a nossa fidelidade. O que nós falamos para Ele, Carol, no dia da aflição. Porque ela estava em aflição. Ela falou assim, eu estou trabalhando nessa empresa, não tenho reclamação nessa empresa. Pelo contrário, eu te agradeço. Foi a primeira porta que o Senhor abriu para mim, só que eu não estou recebendo. Eu preciso pagar minhas contas. Se não é minha mãe e meu pai que estão me ajudando, como que eu vou pagar minhas contas? Senhor, me dá um emprego que eu possa receber. Você viu que ela falou, em nenhum momento ela reclamou. Pelo contrário, ela agradeceu. O que Asa tinha que ter feito? Senhor, o Senhor nos livrou da Etiópia. O Senhor nos livrou da Líbia. Agora o Senhor vai nos livrar do rei de Israel, do rei da Síria. E Judá vai permanecer de pé. Quem sou eu para falar de Asa? Asa foi o rei, o chefe de Estado. Mas as decisões erradas dele, as escolhas dele, o levaram a pagar um preço naquele momento sobre o seu reinado. E nunca mais parou a guerra contra Judá. Quem é que quer ver a guerra? Você viu agora essa semana? De onde estourou a guerra lá em Israel? Aquele grupo extremo. Muita gente morreu. Israel vai revidar. Então já tem guerra lá na Rússia e na Ucrânia. Agora guerra em Israel e contra o Hamas. Tem guerra. Então ninguém quer viver em guerra. Quem fica feliz de viver em guerra? Asa começou a pegar o período final do seu reinado, só guerra. Então o que eu quero dizer com isso? Não comece bem com Deus e termine mal. Não comece bem e termine mal. Comece bem e termine bem. Guerra vai existir, luta vai existir, deserto vai existir, mas uma hora tem que parar. Porque quando o filho de Asa entrou para governar, ele consertou tudo que estava errado. Deus abençoou ele. Então, quando o ser humano conserta uma situação que está errada, Deus muda. Deus vai mudar isso tudo. Quando a gente coloca no lugar uma coisa que tem que ser colocada, que dói para a gente colocar, mas a gente coloca no lugar, custe o que for, Deus vai abençoar. Amém, gente? Os irmãos entenderam a palavra? São 15 para o meio-dia, tem que entregar. Os irmãos entenderam. A aliança errada de Asa trouxe problemas para o seu reinado, para o seu ministério e para o povo. Então, a gente tem hora, gente, temos que evitar os problemas. Como que eu evito o problema? Falando com Deus primeiro. Porque se você falar com Deus primeiro, Ele vai te isentar de uma queda, de uma decepção, de uma situação ruim. Porque Deus nos fortalece.
E Ele nos mostra o que fazer no momento difícil para nós. Amém, gente? Glória a Deus. Entenderam? Deus vai te dar vitória. Vai dar tudo certo. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero fazer uma oração agora com todos vocês, antes da gente consagrar aqui.